Olá, meus amores! Hoje a gente vai falar de alelos múltiplos ou polialelia. Essa aula é uma aula rápida, porque a gente tem apenas 2 exemplos, porém, é uma aula que cai muito no Enem. Inclusive, eu já coloquei de capa aqui da aula um vaso sanguíneo, justamente porque um dos exemplos que a gente tem de polialelia é o sistema BO, que o Enem ama cobrar, tá? Então, por mais que seja um assunto que às vezes a gente fale, é pouca coisa, dá para estudar rapidinho. Não, façam muitos exercícios sobre esse tema para ficar craque e ganhar já em disparada dos outros coleguinhas, tá bom? Vejam só, meus queridos, quando a gente fala de alelos múltiplos, nós estamos falando de alelos que sofreram mutações ao longo dos milhares de anos de evolução. Por exemplo, a gente está acostumado a falar que tem o alelo azão e azinho. Ou então a pessoa pode ser azão-azão ou azinho-azinho, certo? Agora, nós estamos falando de um azão, por assim dizer, que sofreu mutações. Então, não existe mais somente o azão e o azinho. Existe um azão, um azinho linha. O azão, azinho, azinho linha, azinha 2 linhas, entendeu? A gente coloca símbolos para representar essas mutações, que pode ser linhas, pode ser números ou pode ser até outras letras, como veremos nos exemplos. Portanto, quando mais de um alelo é responsável por uma característica, a gente fala em polialelia. E como que surgiram os polialelos? Por mutações ao longo dos milhares de anos, tá? A gente vai dar 2 exemplos, que é a cor de pelagem em chinchilas e o sistema BO. A cor de pelagem em chinchilas nunca caiu no Enem, mas em vestibulares várias vezes. Agora, o sistema BO, que é o sistema sanguíneo, inclusive a parte de compatibilidade e doação de sangue, sempre cai, beleza? Então, vejam só, amores, como é o alelo que sofreu mutação garantindo diferentes cores de pelagem em coelhos do tipo chinchila? O alelo é um C, só que ao invés da gente ter só o Czão e o Czinho, a gente tem um Czão, um Czinho CH, um Czinho H e um Czinho Azinho. Para facilitar a leitura disso, nós podemos ler isso aqui como Czão, isso aqui como CCH, isso aqui como CH e isso aqui como CA, tá? Não preciso ficar lendo Cazinho, Czinho, Azinho, fica confuso. Então, a gente usa o Czão para o C, que é o selvagem, que foi o primeiro alelo que surgiu. Esse Czão, ele garante justamente a cor selvagem, ou seja, uma cor que a gente pode chamar também de agute. Agute significa selvagem, tá? Depois desse C, surgiu o CCH. Esse CCH garante uma cor que é mais acinzentada, que a gente chama de cor chinchila. Depois surgiu a cor Himalaia, representada por CH. E por fim surgiram os albinos, representado por CA. Eu posso simplesmente representar esse CA por Czinho, tá? Então, vocês verão que na literatura, muitos livros usam Czinho ao invés de CA. Tanto faz. Lembrem-se que as letras são representações dos genes. Eu só não posso confundir. Por isso que eu, particularmente, prefiro sempre usar para o C selvagem um Czão maiúsculo. E para os outros alelos que surgiram por mutação, Czinhos, que aí eu acho que não tem como a gente confundir. Se for Czinho com CH, quer dizer que é chinchila. Czinho com H é Himalaia. Se for um Czinho ou Czinho com A, é albino. Mas assim como todas as características genéticas, elas precisam de 2 alelos, de um par de alelos. Então, por exemplo, como pode ser um coelho com a cor selvagem? Ele tem que ter um Czão. Não importa qual outro alelo ele tem depois. Então, vejam ali comigo à esquerda. Pode ser um Czão, pode ser um Czão CCH, pode ser um Czão CH ou pode ser um Czão C. Assim como um chinchila, ele precisa ter um CCH.
Mas concordam comigo que não pode ter um Czão, porque se tiver um Czão, ele é selvagem. Então, uma vez que ele tem um CCH, ele é chinchila. Pode ser com CCH, sendo homozigoto, ou heterozigoto, com um CH ou com Czinho ou CA, tá bom? Já o Himalaia já sobra poucas opções. O Himalaia, ele não pode ter nem o Czão, nem o CCH. Ele tem que ter apenas o CH. Então, ele só vai existir se for CH-CH ou CH-Czinho. E o albino é o último na ordem da dominância, então ele é o mais recessivo de todos e, portanto, só vai ser albino se ele for Czinho, tá bom? Isso aqui indica pra gente o que tá escrito, deixa eu apagar um pouquinho aqui em cima essas anotações, que esse quadro aqui mostra pra gente justamente essa ordem de dominação, tá? Qual é a ordem de domínio desses alelos? O Czão domina todos. Depois do Czão, o CCH. Depois, o CH. E o mais recessivo é o CA. Então, vejam que aqui a gente tem 4 alelos para a mesma característica, ok? Como que a gente faz esse cruzamento de chinchila na prática, gente? Eu coloquei no caderno para ficar mais fácil de entender exatamente esse exemplo, tá? Então, aqui a gente tem um chinchila, CCH, e tem um albino, Czinho. Aqui no meu eu coloquei CA, mesma coisa, tá? A gente separa os alelos para colocar no quadro de Pinet, CCH, CA, normal, e faz o cruzamento. Nesse primeiro instante, a gente chega aqui a um resultado de 100% de CCH, CA, ou seja, 100% chinchila. Mas no exemplo, ele faz o retrocruzamento dessa geração. Então, eu peguei aqui 2 CCH-CA e fiz o cruzamento. Separei também os alelos, tá? Então, vejam, CAzinho, CCH, CAzinho, e fiz ali a contagem para a gente chegar nas proporções genotípicas e fenotípicas. Vejam que nós temos aqui 25% de CCH, que é chinchila. Nós temos 25 mais 25, 50% de CCH, CA, que é correspondente, então, ao chinchila também, embora seja outro genótipo. E, por fim, nós temos 25% de CA, que corresponde aos albinos, tá? Então, vejam, meus amores, que a forma de resolver os exercícios é exatamente a mesma. A gente só tem que prestar muita atenção para não confundir essas letrinhas. Essa parte do sobrescrito, ela pode gerar dúvida mesmo, e a gente pode acabar se enrolando. Por isso que eu falei, usa a letrinha pequena, tá? Usa o Czão quando for selvagem, faz o quadro de Pinet maior, mais largo, para você fazer as coisas bem escritas, façam com calma esses cruzamentos. Mas a forma de resolução é igual que nem os outros exercícios de primeira lei de Mendel, ok? Agora vamos para o sistema BO. O sistema BO surgiu a partir de mutações de um alelo chamado I de imunoglobulina. Quais alelos a gente tem? O IA, que significa que tem o aglutinogênio A, o IB, que significa que tem o aglutinogênio B, e o Izinho, que não tem aglutinogênios. Eu já vou explicar o que significa aglutinogênio. O fato é que o A e o B, um não domina sobre o outro, mas ambos dominam sobre Izinho. Como ambos dominam sobre Izinho, eu sempre uso I grandão para o A e para o B. Então, IA e B com I grandão. E o Izinho sempre minúsculo. Nesse sentido, como pode ser uma pessoa do sangue tipo A? A pessoa que é do sangue tipo A, ela será IA ou IA-Izinho. A pessoa que é do tipo B será IB-IB ou IB-Izinho. A pessoa que é AB, ela será IA-IB. E a pessoa que é do sangue tipo O, ela será Izinho-Izinho. Fica fácil agora entender da onde surgem essas combinações.
Só para ficar claro, eu coloquei um quadrinho aqui para vocês fazerem revisão, quem não lembra desses termos, tá? O que significa antígeno? Antígeno é qualquer corpo estranho no nosso organismo. Um vírus, uma bactéria, um veneno. Quando eu uso o termo aglutinogênio, eu estou falando de um antígeno que já é nosso, é um antígeno que já existe na nossa hemácia. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, lá em cima, uma pessoa do sangue tipo A, ela tem aglutinogênio A, o que isso significa? Que ela tem esses antígenos A na sua hemácia, ok? Portanto, se uma pessoa tem antígeno A, o que ela vai produzir de anticorpos? O anticorpo contra o B, porque ela não tem o B. Então, todo mundo que tiver o sangue A produz o anticorpo B. Todo mundo que tiver sangue B produz um anti-A. Todo mundo que for AB não produz anticorpos, porque eu não posso me auto-atacar. E todo mundo que é do sangue tipo O produz os dois anticorpos. Isso foi verificado pela primeira vez lá por volta de 1900, quando o imunologista ele percebeu que ao transferir o sangue de uma pessoa para outra, esse sangue coagulou. E quando esse sangue coagula, gente, pode dar choque séptico e essa pessoa pode ir a óbito. E aí começaram-se os estudos e ele foi fazendo teste de diferentes pessoas e viu que coagulava quando misturava tipos diferentes. Neste sentido, a gente tem uma ilustração aqui que fica muito mais evidente. Vejam só comigo a questão que eu falei para vocês dos antígenos na hemácia. Olha só aqui a pessoa do sangue tipo A. Que antígenos que ela vai ter ali na hemácia? Antígeno A. Que anticorpo que ela vai produzir? Anti-B. A pessoa do sangue B, que antígenos que ela tem? Antígenos B. Que anticorpo que ela produz? Anti-A. Pessoas que têm o sangue AB, ela tem os dois antígenos, A e o B. E ela não produz nenhum anticorpo, senão esse anticorpo vai atacar o próprio organismo dela, vai coagular o próprio sangue. Já uma pessoa que é do sangue O, olha a hemácia, é lisinha, não tem antígenos, não tem nem A nem B. Porém, ela produz os dois tipos de anticorpos, o A e o B. Isso fica mais evidente nesse quadro maravilhoso dessa imagem. Então, vejam só, isso aqui, meus amores, vocês têm que conseguir construir, fazer de cabeça na hora que for fazer um exercício sobre doação sanguínea ou tipagem sanguínea, tá bom? Então, o sistema ABO, ele é assim porque existem antígenos nas hemácias. Esses antígenos, para serem doados um para os outros, têm que ter compatibilidade. Eu tô falando só de ABO, ainda não tô falando de positivo e negativo, que é outra coisa, tá bom? Então, uma pessoa que é tipo A, por exemplo, eu sou tipo A, eu vou ter antígeno A. Eu posso receber um antígeno B? Não. Isso mostra-se muito, muito claramente quando a gente faz uns desenhos que nem esses aqui no quadrinho. Você pode fazer no seu caderno simplesinho ali. Por exemplo, uma pessoa A, ela tem uma proteína assim, ó. Uma pessoa B, ela tem uma proteína que é uma bolinha. Uma pessoa que é O, ela não tem proteínas na sua hemácia. Uma pessoa que é AB tem as duas proteínas. Pronto. E quando você visualiza isso, este quadro aqui do lado, ele se torna muito perceptível, já se torna evidente, tá? O que a gente tem aqui, por exemplo, uma pessoa sangue tipo O, ela não tem antígenos no corpo dela, não tem. Ela não tem nenhuma proteína. Isso quer dizer que ela pode doar para todo mundo. Uma pessoa tipo A, ela pode doar para quem, então? Para A e para B. Uma pessoa tipo B, para B e AB. E uma pessoa que já é do tipo AB, ela pode doar para o O que não tem nada? Não. Ela pode doar para o A que não tem B? Não. Assim como não pode doar nem para B. Uma pessoa sangue tipo AB só doa para uma pessoa de sangue tipo AB, tá? Refaçam esse quadrinho no caderno de vocês para a gente visualizar isso mais tarde no próximo exemplo que eu vou dar junto com o RH, com o sistema RH, tá bom? Vejam só um exemplo de cruzamento envolvendo o sistema ABO, tá? Ai, como que eu faço esse exemplo? Como que eu faço exercício de sistema ABO? Da mesma forma que a gente fez o exercício de chinchila,
Mesma forma. Olha o que o exercício vai trazer pra gente, por exemplo. Júlio e Aline são casados e possuem, respectivamente, sangue O e sangue AB. O Júlio é sangue tipo O. Como que é o genótipo de quem é O, gente? Zinho e zinho, certo? A Aline é sangue tipo AB. Aline é sangue tipo AB. Como que é o genótipo? Tá ficando horrível a minha letra ali. O genótipo de uma pessoa AB. IA e B, que é justamente o que está colocado nesse lado aqui do quadro de Pinet. O izinho do Júlio está colocado aqui. Como que a gente faz o cruzamento? Normal. Izinho com IA. Fica IA, izinho. Aqui, mesma coisa. IA, izinho. IBzinho e Bzinho. Percebem? A gente só tem que tomar cuidado na hora de colocar essas letras sobrescritas para a gente não confundir, não se atropelar, fazer muito rápido, porque daí a gente erra, tá? Tem que fazer com calma. Quando a gente olha aqui, qual é o resultado que a gente chega de um casal em que o pai é O e a mãe é AB? A gente chega em filhos 50% IAzinho, ou seja, 50% do sangue tipo A, e 50% do sangue IBzinho, ou seja, 50% do sangue tipo B. Caraca, velho, olha a situação. O pai é O, a mãe é AB, e os filhos são A ou B. Vocês entendem que nem sempre ter o sangue diferente em relação ao sistema ABO quer dizer que nós somos adotados? Não se preocupem, façam os testes. É um desafio que eu vou botar aí para vocês. Pergunta tipo sanguíneo da mãe e do pai, faz o cruzamento e tenta descobrir o seu. Se não conseguir achar o seu, descobre o do irmão e aí você vai vendo as probabilidades desses cruzamentos, tá bom? Queridos, aqui eu preciso chamar a atenção de vocês. É muito difícil aparecer isso em vestibular, eu só vi aparecer em concurso, tá? Mas como existe, eu acho muito importante a gente sempre falar, e alguns livros didáticos do ensino médio já trazem esse exemplo. Existem falsos Os. O que são falsos Os? Pessoas que são de sangue A, AB ou B, mas a sua hemácia é lisinha, como se fosse do sangue O. Então, ela é de um outro tipo sanguíneo, mas ela não produz as suas proteínas, não tem as proteínas aqui na hemácia. Isso porque existe um outro alelo, que é o alelo H, que permite ou não a produção dessas proteínas, dos aglutinogênios. Então, vamos supor, eu sou A, mas lá no meu gene, no meu alelo H, eu tenho um Hzinho, que vai impedir o meu organismo de produzir esses antígenos A. E aí eu vou parecer, ao invés de ser isso aqui, que é o correto, as minhas hemácias vão parecer que são falso O. Tá? Então, isso é um caráter bem importante da gente levar em consideração. Na questão que eu vi falava assim, casais do tipo O nunca podem ter filhos do tipo A. Qual que é a primeira ideia que a gente tem? Casais tipo O. O casal é Izinho, 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 Izinho. O que a gente vai pensar aqui? Os filhos, 100% Izinho, Izinho. Então, quando a gente pensa em efeito de Bombaim, tá errado. Casais tipo O podem ter um filho A? Podem, se um deles for falso O, que é o chamado de efeito Bombaim, tá bom? Isso aqui também é bem interessante, cai bastante nas questões para a gente. Antigamente, nós fazíamos esse teste rápido nas escolas, aí depois não foi mais permitido fazer. Furamos o dedo com uma gotinha, bota na lâmina. Uma gotinha aqui, outra gotinha aqui. Então, na verdade, 2 gotas de amostra do sangue que eu quero testar, tá? Pinguei uma gota do sangue aqui e uma gota do sangue aqui. Em cada lado, eu vou aplicar um tipo de anticorpo, anti-B e anti-A. E vou olhar a reação. E a partir da reação da lâmina, eu sei que sangue que a pessoa é.
Por exemplo, uma pessoa que é do sangue tipo O, olha lá no primeiro exemplo. Ela pingou uma gota aqui, e não teve reação. Por que que não tem reação? Como que a hemácia da pessoa tipo O não tem antígenos? Como que vai reagir com anticorpo? Então, se não reagem com ninguém, quer dizer que ela é O, tá? Que ela não tem antígeno A nem o B. Agora, vejam nesse exemplo aqui, olha onde reagiu. Reagiu com o soro A. Quer dizer que ela tem o antígeno A. Então, quer dizer que ela é do grupo A. Aqui no outro, reagiu com o soro B. Quer dizer que ela tem o antígeno B e ela é do grupo B. E se reagir dos dois lados, quer dizer que a pessoa tem os dois aglutinogênios, então ela é do grupo AB. Teste rápido para tipagem sanguínea, ok? Outra coisa agora, complementando esses sistemas sanguíneos. Nós temos vários tipos de sistema sanguíneo, tá? Tem o MN, que às vezes aparece em alguns livros, algumas questões pra gente também, mas os comuns são o ABO e o RH. O RH se é positivo ou negativo. A mesma ideia, gente. Se eu for positiva, quer dizer que eu tenho a proteína D ou proteína R na minha hemácia. É um outro tipo de proteína, tá? E se eu for negativa, olha só, em relação a essa proteína, a minha hemácia é lisinha. As pessoas que são positivas, elas são dominantes. Então, elas podem ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E as pessoas que são negativas, elas podem ser, quer dizer, pode ser não, sempre serão Rzinho, Rzinho. Eu só tô olhando agora aqui e tô vendo que esse quadro que eu peguei da internet tá errado em relação aos nomes, ó. O fenótipo é aqui e o genótipo é aqui, lembra? O genótipo é as letrinhas dos alelos. Então, vocês invertem isso aqui na hora de copiar, eu vou arrumar na aula também para vocês, tá? Então, em relação aos genótipos, uma pessoa que é positiva, ela pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E uma pessoa que é negativa, sempre Rzinho, Rzinho. Quando eu faço o teste da tipagem sanguínea, é a mesma coisa. Como que vai reagir? Só vai reagir se a pessoa tiver a proteína. Então, se reagir, quer dizer que ela é positiva. Se não reagir, quer dizer que não tem proteína, RH, e aí ela é negativa. Então, normalmente a gente faz os testes para as duas coisas e aí ajunta as informações. Portanto, se o exercício falar em casal AB positivo e O negativo, eu tô falando de segunda lei de Mendel, tá? Porque eu vou juntar os dois genes. Olha só, vou pegar num post-it aqui e mostrar para vocês. Como que seria uma pessoa AB negativa? IA e B, Rzinho, Rzinho. Percebam que, olha só, eu tô falando de dois genes. Eu tô falando do gene R, se é positivo ou negativo, e do gene A, do gene I, aliás, se é A, B ou O ou AB, tá bom? Então, quando o exercício trouxer pra gente a informação de ABO e RH, eu tô falando de segunda lei de Mendel. Se o exercício fizer o cruzamento só de ABO, ele vai fazer, é um casal O onde o marido é O e a mulher é AB. Aí eu tô falando de primeira lei de Mendel. Eu vou cruzar, por exemplo, Izinho com A e A e B. Aí sim, isso aqui é a primeira lei, tá? Eu fazer esse tipo de cruzamento aqui. Cadê? Tô focando aqui, tá? Ok? Agora, finalizar. Aliás, antes de finalizar, isso aqui é uma tabelinha bem bonitinha, que é para vocês deixarem salva aí. Gostei muito, mostra tudo junto e misturado, e aí a gente pode ter essa noção vendo em tabela, mas isso aqui vocês conseguem montar a partir das informações da aula. O fato é que quem que vai poder doar para todos os tipos, ser o doador universal? Quem for O negativo, porque em relação as proteínas ABO e a proteína RH não tem nada. Então, eu posso doar para qualquer um, não vai reagir, pois ele não tem antígenos para reação. Quem que pode receber de todos? Quem tem todas as proteínas e é o sangue AB positivo, tá? Porque ela tem a proteína A, a proteína B e a proteína RH. Beleza?
Agora sim, para finalizar, essa doença aqui sempre aparece para a gente nas questões, tá? Que é a doença hemolítica do recém-nascido, também conhecida como eritroblastose fetal. O que que isso é? Como que acontece essa doença? Imagina uma mãe que é RH negativa. E aí ela tem o primeiro bebê RH positivo. No momento do parto, gente, é muito comum haver a troca de células entre mãe e feto. E aí, uma vez que essa mãe começa a ter células positivas no seu organismo, o seu organismo vai produzir os anticorpos anti-RH, porque ela é negativa, então ela tem anti-RH. Só que esses anticorpos ficam circundantes e quando ela tiver um segundo neném, uma segunda gestação, em que a criança também é RH positiva, esses anticorpos vão atacar a criança. Por isso que a gente fala em doença hemolítica, porque a lise das hemácias, tá? Essa criança começa a ser literalmente degenerada pelo organismo materno se a mãe não tomar vacinas anti-RH durante a gestação do segundo filho positivo. Lembrando que se essa mãe ela é Rzinho, como que ela vai ter uma criança Rzinho? O pai tem que ser positivo, tá? Então, a criança, filha da mãe, sempre é heterozigota, a mãe sempre é homozigota recessiva e o pai pode ser Rzão ou Rzinho. E para evitar isso, a gente faz a tipagem sanguínea do marido, da mulher, e quando ela tem um filho positivo pela primeira vez, ela toma as vacinas anti-RH para evitar produzir esses anticorpos e não atacar os seus próximos filhos. Tá bom, meus queridos? É isso para hoje. Tentei ser bem breve para a aula não ficar cansativa. Estudem, deixem suas dúvidas, mandem mensagem. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido essa parte muito importante, fundamental da genética, tá? Eu sempre chamo a atenção de vocês, né? O que é mais importante e sem sombra de dúvidas, esse capítulo ele não pode ser deixado de lado na hora da revisão para o Enem. É isso, beijo, bons estudos, tá? Deixa o seu like, manda para os amigos e a gente está junto.